Olá, crianças! Estamos de volta para a nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós estamos estudando sobre elementos, né, de partes de um texto. E nós vamos analisar um texto para a gente ver, analisar direitinho quais são essas partes entre textos e os elementos que compõem o texto para poder identificar a opinião do autor, o que ele quer dizer e dentro de outras formas também de analisar esse texto, certinho? E agora nós vamos analisar um texto muito conhecido por vocês, que é A Lebre e a Tartaruga. Vem aqui comigo. A Lebre e a Tartaruga. Um dia uma tartaruga começou a contar vantagens dizendo que corria muito depressa, que a lebre era muito mole e, enquanto falava, a tartaruga ria e ria da lebre. Mas a lebre ficou mesmo impressionada foi quando a tartaruga resolveu apostar uma corrida com ela. Deve ser só de brincadeira, pensou a lebre. A raposa era o juiz e recebia as apostas. A corrida começou e na mesma hora, claro, a lebre passou à frente da tartaruga. O dia estava quente, por isso, lá pelo meio do caminho, a lebre teve a ideia de brincar um pouco. Depois de brincar, resolveu tirar uma soneca à sombra fresquinha de uma árvore. Se por acaso a tartaruga me passar, é só correr um pouco e fico na frente de novo, pensou. A lebre achava que não ia perder aquela corrida de jeito nenhum. Enquanto isso, lá vinha a tartaruga com seu jeitão, arrastando os pés, sempre na mesma velocidade, sem descansar nenhuma vez. Só pensava na chegada. Ora, a lebre dormiu tanto que esqueceu de prestar atenção na tartaruga. Quando ela acordou, cadê a tartaruga? Bem que a lebre se levantou e saiu zunindo. Mas nem adiantava. De longe, ela viu a tartaruga esperando por ela na linha de chegada. Moral: não devemos menosprezar a capacidade dos outros. Agora vamos aqui, né, analisar a minha questão. No trecho, a tartaruga esperava por ela na linha de chegada. Aqui bem no último parágrafo, a expressão destacada indica uma ideia. Qual é a expressão? Na linha de chegada. Aqui está dando uma ideia de quê? Vamos para a alternativa. Na letra A, da causa da disputa entre os bichos, foi a causa que por que elas disputaram? Não, aqui não está falando na linha de chegada, não está falando da causa da disputa. Na letra B, da maneira como os bichos correram, também não está se referindo à maneira como eles correram. Do lugar onde termina a corrida, sim, né? A gente já encontrou a nossa resposta. Do momento em que a disputa aconteceu, não. Para que, se você ficou com alguma dúvida, o que você tem que fazer? Volta ao último parágrafo, né? Olha só. Ora, a lebre dormiu tanto que esqueceu de prestar atenção na tartaruga. Aqui começando. Quando ela acordou, vamos desgrifar, né? Quando ela acordou, aqui está o último parágrafo, né? Cadê a tartaruga? Bem que a lebre se levantou e saiu zunindo, né? Ou seja, muito rápido. Mas nem adiantava. De longe, ela viu a tartaruga esperando por ela na linha de chegada. Então, na linha de chegada é aonde? É o lugar, né? O lugar onde termina a corrida. A linha de chegada se refere onde termina a corrida. Então, a nossa resposta só pode ser a letra C. Esse texto é muito simples, né? Muito fácil e estava se referindo apenas a uma expressão. Então, fica fácil para você encontrar logo a resposta, porque é um texto muito conhecido por vocês. Por isso, vocês têm que criar um hábito de leitura. Quanto mais você lê, mais você desenvolve a sua leitura, mais textos, mais gêneros textual você vai ter conhecido, vai ficar mais fácil para você resolver qualquer questão na hora de você fazer uma atividade. Mas agora vamos analisar um outro texto.
Agora, o texto que nós vamos ler é Além do Espelho, Lembranças. Analise bem aqui, daqui, ó, do título, a gente já tem uma dica muito forte. Olha só, Além do Espelho, Lembranças. Um dia, quando encerrava meu trabalho, fixei a atenção em um simples objeto na minha sala. Caminhei paulatinamente ao seu encontro e, à medida que me aproximava, sentia meu ego explodir em sensações indescritíveis. Ali, diante dele, parei. Meu reflexo testemunhava as marcas do passado e trazia à tona as lembranças da infância e da adolescência. As imagens agora misturavam-se, comprometendo minha lucidez. Senti meu corpo flutuar e minha visão apagava-se, de forma que eu me concentrava em recordações apenas. Assim, momentos depois, revia meus irmãos e vizinhos correndo em volta da mesa, mamãe fazendo jantar, papai lendo jornal, os cães brincando no jardim e também meus amigos do colégio, antigos casos amorosos. Recuperei o bom senso por um instante, mas não durou mais que isso, pois novamente brotam outros pensamentos. O nascimento dos filhos e a ascensão profissional. Minutos depois, tudo acabou. Diante de mim havia só um espelho, cujo reflexo já não era de um cenário fantasioso na minha frente. Nesse texto, vamos ver aqui, nesse texto, a personagem lembrou-se de sua infância por quê? O que gerou aqui o fato gerador, né? Que fato gerou esse pensamento? O que levou ele pensar na infância? O que levou ele lembrar da sua infância? Letra A. Perdeu a lucidez? Ele perdeu a lucidez? Não, a gente vê, não é que é porque ele perdeu a lucidez, ele estava apenas se recordando, né? Letra B. Recuperou o bom senso? O fato dele recuperar o bom senso foi o que fez ele lembrar da infância? Também não. Letra C. Sentiu seu ego explodir? Porque o ego dele começou a explodir? Não. Viu o reflexo? Viu o seu reflexo? Vamos voltar lá no texto, né? Olha só. Um dia, quando encerrava meu trabalho, fixei a atenção em um simples objeto na minha sala. Lá no final, ele revela que objeto foi esse, né? Caminhei paulatinamente em seu encontro e, à medida em que aproximava, sentia meu ego explodir. Vejam que as palavras que tem nas alternativas, elas estão dentro do texto. Então, você não tem que se basear só em olhar para a palavra, está no texto, e marcar. Não, você precisa analisar, né, as partes do texto, os elementos que compõem esse texto, para poder entender qual é a sua resposta. Continuando, o que acontece? Ali diante dele parei. Meu reflexo testemunhava as marcas do passado e trazia à tona as lembranças da infância. Então, quando ele parou diante desse reflexo, né, que a gente vai ver lá no final, que é um espelho que ele está diante dele, a gente vê que traz as marcas do passado traz à tona as lembranças da infância e da adolescência. Então, ao olhar para o seu reflexo, estar diante do espelho, ele automaticamente vem na mente dele tudo aquilo, né, que ele lembra da infância, do que aconteceu na vida dele. Então, esse espelho, ele começa a refletir nele pensamentos, quando ele olha e analisa quem ele é naquele momento. Ele olhou para ele, o seu reflexo. Então, a resposta aqui não é porque ele perdeu a lucidez, não. Ele, de repente, ele disse que viajou ao ponto de perder a lucidez, porque ele viajou nos pensamentos, né? Recuperou o bom senso, também não é. Sentiu o seu ego explodir, também não. Então, o que faz, né, ele se recordar da sua infância é a alternativa D,
Muito bem. Então, a gente vê aqui, né, como foi que ele descobriu, como ele fez as lembranças virem à tona da infância, né? Agora, vamos analisar mais um texto. Do alto das árvores. O bicho preguiça é um mamífero que só é encontrado nas florestas da América Central do Sul. Ele vive no alto das árvores, alimentando-se basicamente de folhas e às vezes de flores e frutos. Raramente ele desce ao chão e quando o faz é com muito cuidado, porque é tão acostumado à vida na árvore que, quando está no chão, pode ser facilmente capturado por seus inimigos naturais, como a onça, mas para fazer suas necessidades, o que acontece uma vez por semana não tem outra saída. Ele desce devagarzinho pelo tronco da árvore e, quando chega no chão, faz um buraquinho no solo com sua pequena, curta e dura cauda. No buraquinho, ele deposita suas fezes e urina, cobrindo-as com as folhas secas. Depois, é claro, volta para o alto das árvores. Vamos ver aqui qual é a nossa questão. No trecho, ele desce devagarinho pelo tronco da árvore. A palavra sublinhada indica. Qual é a palavra sublinhada? Devagarzinho. Então, o que ela indica? Na letra A hora em que ele desceu. Letra B, o modo como ele desceu. Letra C, o lugar por onde ele desceu. Letra D, o motivo por que ele desceu. Vamos voltar aqui nessa frase, né? Ele desce devagarzinho pelo tronco da árvore. Então, isso aqui não está expressando uma hora. Eu não posso marcar a letra A, porque não está dizendo a hora que ele desceu, está dizendo o modo como ele desceu, né? Na letra B, o modo como ele desceu. Então, aqui a nossa resposta só pode ser a letra B. Por que que não pode ser a C? O lugar por onde ele desceu? Não, porque ele desceu devagarinho. A palavra destacada é devagarzinho, então é o modo. E não pode ser a letra D também, porque o motivo porque ele desceu. Não é o motivo porque ele desceu. Então, nós finalizamos por aqui. Sempre que você for analisar um texto, veja todas as partes que o compõem, veja os elementos que estão no texto, para que você possa identificar. Mas você gostou dessa aula, quer revê-la de novo? Entra lá na plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas quantas vezes você desejar. E eu te vejo numa próxima aula. Até mais!